Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa. Esse é o primeiro vídeo que eu mando para vocês, tá? Na verdade, ele vai ser um resumo, tá? E posteriormente a nossa correção do exercício que eu já mandei para vocês sobre coordenadas, certo? Eu mandei o resumo para vocês sobre orientação por escrito, vocês têm o esqueminha, tá? São as mesmas imagens que eu vou usar aqui. E o exercício, tá? Eu mandei 2 exercícios para vocês que eu coloquei aqui e provavelmente eu vá corrigir um nesse vídeo e o outro no vídeo seguinte, certo? Então, quem puder, pega já o seu resuminho para poder acompanhar melhor, tá? Então, orientação. Nós temos 2 tipos de orientação. Um deles é a orientação relativa, que é a orientação com a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é a que nos dá norte-sul, leste-oeste, né, que são os pontos cardeais, e que nos dá também outras direções, como noroeste, sudoeste, nordeste, sudeste, que são os colaterais. Tem outros pontos que a gente usa bem pouco, tá? Que são os subcolaterais ou intermediários. Esses pontos raramente a gente usa, tá? Bem raro mesmo. Mas para que vocês saibam que existe, são esses aí. Tem várias maneiras da gente se orientar, mesmo usando a rosa dos ventos. Uma delas é a gente usando o sol como ponto de partida da nossa localização, certo? Nesse caso, o que a gente quer, como é que a gente usa o sol para isso? O sol nos dá o leste, certo? Ali, como vocês podem ver o bonequinho, ele está posicionado de frente, no caso ele está de costas para nós, né, para que a gente possa se colocar no lugar dele. Então, o sol nasce sempre a leste, tá? Ali o sol nascendo, ficou meio estranho, ficou baixinho, mas ele está nascendo, tá? E ele se põe a oeste, certo? Então, nesse caso, as nossas costas o sul e a nossa frente o norte. Então, essa é uma maneira de nós nos localizarmos, tá? Essa seria a orientação pelos astros. Nesse caso, o sol. Também tem a orientação pelas estrelas. Era como os antigos marinheiros, os antigos navegantes usavam, tá? Navegante ou navegadores, tanto faz. Uma das nossas ferramentas, assim como a bússola, é o astrolábio. Ele é bem pouco conhecido, pouco usado hoje em dia, mas é este mecanismo que vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Ele tem várias funções, desde medir a altura dos astros, né, o grau, aqui o ângulo, tá, em relação ao astro principal. Normalmente eles vão usar uma estrela específica, conforme a localização, como ponto de orientação, e o horizonte. Eles vão medir a altura. Dessa forma, eles encontravam a latitude do ponto em que eles estavam. Ele também serve como relógio, a partir do momento que ele usa o sol para se localizar, dentre outras coisas que se pode fazer com o astrolábio, tá? Junto com ele, eles usavam a bússola e o sextante também, o sextante é parecido com o astrolábio. Na verdade, os dois fazem a mesma função no sentido de calcular ângulos. Também nós podemos nos orientar pelas estrelas, tá? Além de usar o astrolábio ou a bússola, que também, de certa forma, usam os astros, nós vamos nos localizar usando as constelações. No Polo Norte, eles usam a posição em que está a Ursa Menor e a Ursa Maior, e outras estrelas que formam posições específicas, indicando, então, onde está o norte. E para nós aqui no hemisfério sul, é o Cruzeiro do Sul, né, que nos indica onde está o sul. Ali tem o exemplo, porque nós podemos ver mais de um cruzeiro, né, no céu. Então, ele mostra para nós que tem a falsa cruz e a cruz correta, que é a que vai nos indicar, então, o sul. Então, nós entramos no segundo tipo de orientação, que é a orientação absoluta, que é a que dá
o exato ponto onde nós estamos. Por que relativa em relação, né, em oposição à absoluta? A relativa, que é a da Rosa dos Ventos, é quando a gente quer dizer que ela é relativa a um ponto de observação, tá? Ela é relativa a um ponto específico de partida. Por isso ela é relativa. Em compensação, a absoluta, ela não vai ser relacionada a alguma coisa, né? Ela vai te dar a latitude e a longitude que formam um ponto específico na superfície da Terra. Esses conceitos de latitude, longitude, meridiano, paralelo, estão no livro de vocês, tá? Eu já tinha botado para vocês no resumo. Aqui no cantinho estão as páginas onde estão no livro, tá? Essas imagens são as mesmas do resumo que eu mandei para vocês. Então, aqui, paralelos e meridianos. Os paralelos a gente conhece bem pelo nome, mas às vezes a gente não se dá conta do que eles são. Que é o Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Equador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, tá? Até eu brinquei com vocês em aula que quando a gente descasca uma laranja e corta aquele topinho dela, tira a tampinha para comer, a gente tá cortando o Polo Norte, tá? Ou o Círculo Polar Ártico, certo? Imaginem como se a Terra fosse uma laranja. Eu divido ela ao meio e eu estou fazendo o Equador, estou delimitando o Equador, né? Isso dividindo ela na horizontal, desculpa. Na vertical seria o meridiano de Greenwich, tá? Então aqui é, pessoal, para vocês diferenciarem essas duas linhas, né? Esses dois tipos de linha na superfície da Terra. Vertical são os meridianos, horizontal são os paralelos. Eles têm distâncias diferentes entre um e outro, tá? Entre cada um desses meridianos aqui, ó, eu tenho 15 graus de distância, certo? Formando 180 para um lado e 180 para o outro. Por que 180? Porque uma circunferência, um círculo completo, são 360 graus, tá? E no outro caso, no caso aqui dos paralelos, eu tenho 90 num hemisfério, né, do Equador ao Polo Norte, e mais 90 graus do Equador ao Polo Sul. Por quê? 180 também, do outro lado vai repetir, assim completando os 360 graus, ok? Aqui é a mesma coisa, porém um desenho diferente, tá? Mostrando para vocês os graus. E aqui eles já aparecem as palavras que nos são importantes, certo? Latitudes e longitude. Observem bem isso aqui, ó, tá? Longitude sempre vai dividir, ó, o Greenwich divide a Terra em hemisfério oeste e hemisfério leste, certo? Portanto, quando vocês forem me dizer uma coordenada, vocês sempre têm que me dizer a direção. Então, latitude sempre será x graus ao norte ou ao sul. E longitude sempre será x graus a oeste ou a leste. Aqui, ó. Aqui eu mostro para vocês, nessa imagem, como seria em um plano cartográfico, tá? A latitude são sempre esses graus aqui, ó, das laterais. Pode estar tanto deste lado quanto deste, certo? Mas sempre estará na lateral. Ali, de novo, eu mostro para vocês, né? Fica no esqueminha, sempre norte ou sul, por causa do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a latitude do ponto B, vocês deverão me dizer que é 30 graus. Assim como a latitude do ponto D é 60 graus. Eu falei certo? Não, eu dei informação incorreta, ou melhor, incompleta. Eu tenho que dizer a direção. Não adianta só dizer o grau, certo? Então, eu teria que dizer latitude do ponto B é 30 graus norte e a latitude do ponto D é de 60 graus sul. Sempre tem que dizer a direção, tá? O sentido, junto com o grau. Longitude. A longitude são as linhas verticais, portanto, os números estarão sempre embaixo ou em cima no plano cartográfico, tá? E não esqueçam, longitude é sempre para oeste ou para leste, certo?
A mesma coisa que eu falei para vocês anteriormente. Se eu perguntar, a longitude do ponto A é 120 graus. Tá, mas 120 graus para onde? Para oeste, tá? Então, é 120 graus oeste. E do ponto C vai ser 90 graus leste e assim por diante, tá? Tem que colocar sempre o grau e a direção junto. Aqui as duas imagens juntas, só para vocês terem a imagem completa, né? Conseguir olhar os dois juntos. Aí aqui, entramos no nosso exemplo, tá? A coordenada geográfica é como se fosse o endereço. Quando eu digo para alguém onde eu moro, eu não basta dizer só o nome da minha rua. Eu tenho que dizer também o número da minha casa, senão a pessoa não vai encontrar, né? Então, nesse caso, eu tenho latitude e longitude, que seria o nome da minha rua e o número da minha casa, tá? Aí ali, eu dei como exemplo para vocês, eu coloquei os 4 pontos e já coloquei a resposta junto para que vocês tivessem uma ideia. Então, o ponto A, aqui, eu tenho latitude, segue sempre a linha horizontal, 20 graus. 20 graus o quê? Norte ou sul? Sul, tá? A longitude do ponto A, sigo sempre a linha aonde o ponto está em cima, tá, pessoal? 60 graus. Oeste ou leste? Oeste, tá? Aquele menos ali, ó, esse negativo que tá junto, por enquanto desconsiderem. Não precisa pôr ele nesse exercício. Nós vamos entender o porquê desse negativo e positivo quando nós formos ver fuso horário. Ponto E. Latitude do ponto E. Pego o ponto E e sigo a linha horizontal. 40 graus. Norte ou sul? Norte, tá? Eu estou acima do Equador. Longitude do ponto E. Segue a linha vertical. 120 graus. Leste ou oeste? Leste, certo? Está deste lado. E o ponto B? A latitude do ponto B, ó, 40 graus. 40 graus norte ou sul? Sul, tá? Ponto D aqui, ó, é sul. E a longitude, ele tá em cima do zero, ele tá em cima de Greenwich. Então, a longitude é só 0 grau, tá? Não precisa dizer a direção, porque tá em cima do ponto, tá em cima da linha imaginária. Já o ponto D é 0 nos dois casos, ó. Tanto de latitude quanto de longitude. Então, vocês vão colocar só 0 graus, tá? Esse era o primeiro exercício, certo? Eu vou parar por aqui esse vídeo. Vocês tentem pegar esse exercício de volta. Olhem no computador, celular, que no próximo vídeo eu vou corrigir ele com vocês, ok? Até mais!